Bom dia, alunos dos sétimos anos A e B. Desejo uma excelente semana a todos nós, né? E para esta aula, peço que anotem o cabeçalho no caderno. Não se esqueça que nós estamos iniciando um novo mês de junho, tá? A professora passará a pauta agora. Por favor, copiem no caderno de vocês. Escola Novo Estilo, Campo Grande, 1º de junho de 2020, segunda-feira. Pauta: correções das páginas 19 a 22 do CA, exercícios 23 a 30 do CA e tarefa, páginas 2 a 6 de produção de texto. Murilo está copiando. Vamos lá, sétimo ano. Ok? Quem já copiou tudo, dê um joinha, por favor. Excelente. Já peguem os cadernos de atividades, o CA. Então, vamos lá. Na semana passada, na nossa última aula, a professora estava realizando as atividades com vocês e nós ficamos com 4 páginas pendentes da pauta passada, dos exercícios 15 aos exercícios da página 18. Conferem? Sim. Ótimo. Então, vamos começar por eles, tá bem? Então, abram, por favor, no CA, na página 15. Na página 15,
nós temos: leia com atenção as frases a seguir e responda às questões. A plataforma dá ao aluno ferramentas para desenvolver o seu potencial. Ela ajuda a economizar o seu tempo de estudo. O pronome ela está substituindo que palavra? A plataforma. Ótimo, plataforma. Por que substituímos uma palavra por um pronome? Para não ficar repetitivo. Ótimo, para evitar repetições. Ok? Letra C. O pronome empregado na segunda frase mantém a mesma função sintática da palavra plataforma? Quando ele estava Sim. lá na primeira oração, ele estava com qual sentido? Qual era a função sintática dele? Era sujeito, era Sujeito. verbo, era complemento? O que ele era? Sujeito. Sujeito, a plataforma. Quando ele passou lá, ela ajuda, esse ela continuou sendo sujeito da oração? Continuou? Ela que está realizando a ação? Não. Sim. Continuou, sim. Ao substituir a palavra plataforma por um pronome, o verbo mantém a concordância. Por quê? Vejam só. Plataforma, qual é o gênero? Qual é o gênero de plataforma? Feminino. Feminino. Qual é o número? Singular. 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 Ela, qual é o gênero? Feminino. Qual o número? Singular. Singular. Continuou a mesma concordância? Ficou. Sim. Por quê? Porque se Porque refere. os dois concordam em gênero e número. Muito bem. Porque o verbo concorda em pessoa e número com o sujeito. Ponto. Vamos lá, gente, participando da aula, hein? Catarina, cadê você? Ótimo. 9. Nas frases a seguir, os termos em destaque se repetem. Reescreva-as, a fim de evitar essa repetição, empregando um pronome que mantenha a coesão textual. Então, observem que eu tenho aí duas frases, duas orações, e que na primeira oração eu tenho alunos, na letra A, alunos destacando, e na segunda oração também eu tenho o alunos destacado. Professora, Oi? desculpa interromper, mas eu vou ter que dar uma saída rápida e depois eu já entro na aula de novo, tá? Tá bem. Os alunos têm dificuldade em aprender determinados temas. Os alunos precisam descobrir quais são suas necessidades. Então, como que eu substituo esse alunos, o segundo alunos? Por que que tem que ser o segundo? Porque eu tenho que apresentar o termo que será substituído, para eu saber a quem este pronome está fazendo referência. Porque se eu colocar primeiro o pronome, eu não sei a que termo
ele está substituindo, certo? Então vamos lá, Mariana. Os alunos têm dificuldade em aprender determinados temas. Os alunos precisam descobrir quais são suas necessidades. Como ficará substituindo aí, por favor? Mariana. Vamos lá? Os alunos têm dificuldade em aprender determinados temas. Eles precisam descobrir quais são suas necessidades? Perfeito. Então, eles. Tem que reescrever toda a oração e trocar o segundo alunos por eles. Cadê a Rafaela Limeira? Bom dia, alunos. Quem está chegando agora, nós estamos página 15 do CA. Obrigado, professora. Por nada. Letra B. Os alunos não deixam lacunas no aprendizado. Os professores precisam detectar os problemas dos alunos. Como ficará reescrita, Isadora? Eu acho que os professores não deixam lacunas no aprendizado. Não, calma. Eles precisam detectar o problema dos alunos. Isso, no lugar os professores, eles precisam detectar os problemas dos alunos. Continua com a mesma concordância, ok? Os pronomes empregados substituem os sujeitos das frases. Que função sintática esses pronomes exercem? Qual é a função destes pronomes, Letícia, na oração? Júlia Barreto? Júlia? Não se recorda? Gente, quando eu falo função sintática, eu quero saber se ele é sujeito ou se ele é o complemento. Analisa. Os pronomes nas duas orações, qual é a função sintática deles? Sujeito? Sujeito, ótimo. Então, não se esqueçam, gente, pode colocar aí uma observação. Quando está perguntando a função sintática, é para saber qual é qual elemento da minha oração. Tá bem? Página 16. Leia a campanha do Ministério da Saúde para combate aos criadouros do mosquito transmissor da dengue, da zika, da chikungunya e responda às questões propostas. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família, verifique o seu quintal e peça para os vizinhos colaborarem. Não basta só a sua casa estar limpa. Essa luta é de todos nós. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. 10. Qual é o objetivo desta campanha? Qual é o objetivo desta campanha, Rafaela Franck? Como se proteger? Oi?
E como se proteger? Como que eu escreveria isso? Qual que é o objetivo, Amanda? Eles estão. Como que é? Eles estão mostrando para as pessoas como faz para se proteger do mosquito. Tá, mas tem que fazer o quê primeiro? O que tem que fazer primeiro, Leonardo Taroco? Eu também não entendi muito nada, minha professora. Oi? Eu não consigo explicar direito, mas 7º ano, pensando, vamos lá. Quem consegue responder essa pergunta, professora? Qual é o objetivo dessa campanha? Prof, eu não sei se está certo, mas prevenir ajudar as pessoas como prevenir a contaminação da dengue, zika e chikungunya. Mas para prevenir, tem que fazer o quê? eliminar os criadouros dos mosquitos? Tá, então o que está ensinando aí nessas imagens? Essas imagens estão ensinando a fazer o quê? Nos proteger do mosquito. Como não atrair ele. O que essas imagens? Observem essas imagens aí desse cartaz, gente, dessa campanha. É como se prevenir de proliferação de mosquitos da dengue. Mosquitos em geral. Observem, eu quero que vocês observem essas imagens. Olhem para ela. São formas de prevenir, de se prevenir contra. De prevenir ou de eliminar? Professor, Ah, não é de prevenir, não. Tá tudo ao contrário. então, o objetivo dessa campanha, gente, é ensinar as pessoas a eliminar os criadouros do mosquito. Para eu proteger a minha família, eu tenho que aprender a eliminar os criadouros, primeiramente. Eu tenho que saber onde estão os criadouros, vistoriar o meu quintal e aí eliminá-los. Porque se eu não souber onde está, o que pode ser um criadouro, eu saberei eliminá-lo? Não, né? Então, ensinar as pessoas a eliminar os criadouros do mosquito e evitar que eles encontrem locais propícios à proliferação. E evitar que eles encontrem locais propícios à proliferação. Prof, já volto. 11. Qual é o objetivo deste trecho na campanha? Não basta só sua casa estar limpa. Essa luta é de todos nós. Qual é o objetivo deste trecho, Gabriel Marques? Está incentivando as pessoas a fazerem o quê? Está incentivando as pessoas a eliminar os criadores dos mosquitos porque essa é muito contagiosa e pode ser fatal. Aí se você, na sua casa pode estar limpa, mas na casa do vizinho pode estar com criadores de mosquito. Aí pode pegar em você também. Então, mas o que as pessoas devem fazer então?
tem que eliminar os criadores e deixar o ambiente que você mora sempre limpo. Então, ele tem que cuidar das suas casas e observar ao entorno. Cuidar das suas casas e observar o seu entorno. Prof, eu já volto, tá? Um segundo. Doze. Releia as frases a seguir e responda ao que se pede. Troque a água dos vasos de plantas aquáticas e lave-os com escova, água e sabão uma vez por semana. Feche bem os sacos de lixo e deixe-os fora do alcance de animais. Qual é a função dos termos destacados? Observem, os e os. Qual é a função destes termos nas orações? Eles estão ao lado de quem? Ele está complementando quem? Verbos. O verbo. Então, qual é a função? De complemento? Complemento do verbo. Então, lave-os. Ele está complementando, né, o sentido do verbo, indicando o que é para fazer, tá? Então, complemento do verbo. E qual a sua classificação? Os. Qual é a classificação do os? É pronome, é sujeito, é verbo? O que ele é? Artigo? Artigo? Nesta oração, ele está com função do que mesmo, Mariana? Pronome. Pronome. E qual é o pronome? Qual é o tipo desse pronome? Pode voltar lá na minha explicação. Caso oblíquo? Pronome pessoal do caso oblíquo. Muito bem. Então, vejam só, gente. Ele aí não está definindo, acompanhando o sujeito. Ele está complementando o verbo. Então, quando ele complementa o verbo, ele é um pronome. Tá bem? Que termos os pronomes destacados substituem? Na primeira oração, os está substituindo quem? Vasos de plantas. Vasos de plantas. Muito bem. E na segunda oração? Saco de lixo. Sacos de lixo. Ótimo. Então, na primeira, vasos de plantas e na segunda, sacos de lixo. No trecho a seguir, a expressão destacada pode ser substituída por um pronome oblíquo. Reescreva as frases fazendo essa substituição e os ajustes necessários. Mantenha bem tampados tonéis e barris de água. Lave semanalmente por dentro com escova e sabão os tonéis e barris de água. Como que ficará reescrita? Eu utilizando um pronome pessoal do caso oblíquo. Como ficará, Isabelle? Mantenha bem tampados tonéis e barris de água, lave-os semanalmente por dentro com escova e sabão. Isso, lave-os.
né? Então, você vai reescrever: mantenha bem tampado tonéis e barris de água. Lave-os semanalmente por dentro com escova e sabão. Ponto. Professora, pode repetir? Que travou aqui. Você vai copiar a frase onde estiver lá, lave. Você vai colocar: lave-os semanalmente por dentro com escova e sabão. Prof, vocês estão em qual página? Estamos na página 17. Ok? 14. Qual é a função sintática do pronome que você empregou no exercício anterior? Este pronome, ele estava lá para exercer qual função? Ele está ao lado de quem? Do verbo. Do verbo. Então, ele está ali com qual função? Complemento. Complemento verbal. Complemento do verbo. Ah, tá. Indique os pronomes pessoais dos casos reto e oblíquo nas frases a seguir e a função sintática de cada um deles. Primeiro, encha os pratinhos de vasos de planta com areia até a borda. Eles devem ser lavados uma vez por semana. Qual é o pronome que eu tenho nessa primeira oração, nessa primeira frase? Os? Os pratinhos aí está como artigo, não é? Está me falando se é singular, plural, masculino ou feminino. Então, não é pronome. O de? Pronome, gente. Pronome pessoal do caso reto ou oblíquo? Eles. Eles. Então, na primeira oração, eles. Coloca lá primeira eles. Esse eles. Qual é a função sintática nele, da oração? Ele é sujeito, ele é verbo, ele é complemento, o que que ele é? Sujeito. 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 E na segunda, qual é o pronome que eu tenho ali? Mantenha-os. O pronome. Ah, tá. Qual é o pronome, gente? Os. Esse os está com qual função sintática? Artigo. Não. Verbo? Esse os está acompanhando quem? O verbo. O verbo. Se ele está acompanhando o verbo, qual é a função sintática dele? Complemento do verbo. Complemento do verbo. Gente, não esqueçam disso, é repetitivo, olha aí. Está ao lado do verbo? É complemento do verbo.
Leia as frases a seguir e reescreva, substituindo os termos repetidos por um pronome oblíquo. Mantenha as garrafas com a boca virada para baixo e verifique as garrafas diariamente. Como que ficará aí para eu eliminar? Qual é o termo que está repetido? Garrafa. Garrafa. Garrafas. Como que eu reescreverei essa frase, eliminando a repetição de garrafas? Mantenha as garrafas com a boca virada para baixo e verifique elas diariamente. Verifique Verifique-as diariamente. Olha só, eu troquei o garrafas por um pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Que deixa evidente que eu estou falando das garrafas. E na letra B, tampe os vasos sanitários fora de uso ou de uso eventual e verifique os vasos sanitários semanalmente. Então, vamos lá. Ana Clara, qual é o termo que está sendo repetido aí? Dengue. Não? Na B, da 16. Ah, tá, na B, peraí. Tá. Vasos sanitários. Vasos sanitários. Como que ficará a reescrita desta oração, Julinácio? Não sei, Fran. Não sabe? Gente, vamos prestar atenção. Como ficará a reescrita, Luiz Henrique? Um café. Com café. Professora, Henrique, por favor, como ficará a reescrita? Nós estamos fazendo juntos, Luiz. professora, Oi, Murilo. tampe os vasos sanitários fora de uso ou de uso eventual e verifique-os semanalmente. Isso, verifique-os. Então, reescrever toda a oração, né? Tampe os vasos sanitários fora de uso ou de uso eventual e verifique-os semanalmente. Assim que a nossa conexão cair, a professora enviará novo link, ok? Não precisa de desespero lá no grupo. Leiam e respondam o 17, que eu voltarei fazendo a correção com vocês. Por favor.